Oi, meu povo! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é sobre a minha experiência quando eu saí da casa dos meus pais. Como que foi minha mudança, o que que me levou a sair da casa dos meus pais, enfim. Fiquei devendo pra vocês esse vídeo e resolvi hoje esclarecer todas as dúvidas de vocês, contando como que foi um pouquinho dessa minha jornada aí, tá certo? Pra inspirar a mulherada que tá querendo sair da casa dos pais, tá querendo morar sozinha e tá com medo de como que vai ser, quais vão ser os desafios, enfim. Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo novo todo dia. E, gente, como sempre, a obra do vizinho não acaba nunca, né, minha galera? E o trabalho tem que continuar. Então, acho que vocês vão ficar assistindo o vídeo aqui no canal com barulho de obra eternamente, sabe? Porque não tem o que fazer. Quem sabe, tô procurando um apartamento aí pra me mudar, pra ver se, né, eu consigo ter paz nessa vida para gravar para vocês com decência, mas enquanto isso, relevem, me desculpem aí o transtorno, mais uma hora melhoraremos, melhoraremos isso aí, tá? Meu Deus do céu, que trava-língua foi esse? Mas enfim, bora lá. Seguinte, gente, quando eu me formei, né, eu terminei minha faculdade, para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil, não trabalho mais na minha área, mas enfim, quando eu terminei a faculdade, eu resolvi que eu ia cuidar de mim. Porque no período que eu estava estudando, eu era muito focada na faculdade, eu era compulsiva com comida, eu tinha engordado, eu não estava cuidando da minha saúde, então eu era sempre muito focada em uma coisa e percebia que as outras áreas da minha vida eram deixadas de lado. E aí eu resolvi entrar no CrossFit, foi aí meu gatilho para cuidar de mim. Enfim, resumidamente, tá? Entrei no CrossFit, gostei, me apaixonei. Quem me acompanha sabe que eu sou a louca do Cross. Mas aí, comecei do CrossFit, eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, da minha saúde, comecei a curtir mais novos hábitos diferentes. Antes eu era muito noturna, muito de balada, muito de cachaçada. E eu larguei essa vida e comecei a ficar muito mais fitness, muito mais de boa, muito mais caseira. E eu comecei o hábito de leitura também. E, enfim, minha vida mudou da água para o vinho. E a partir do momento que eu fui cada vez lendo mais e lendo mais, eu comecei meu hábito de leitura lendo livros de autoajuda. E aí esses livros ajudaram muito nessa minha mudança de mindset. Então, eu lia muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre como melhorar, né? Essa questão de focar em mim, de me sentir mais segura, de cuidar da minha autoestima, de cuidar da minha vida como um todo. E eu sentia que na casa dos meus pais, nessa época, eu tinha meus 24 anos. Tava para fazer 25, foi próximo do meu aniversário. Eu sentia que eu já tinha vontade de sair da casa dos meus pais, por quê? Porque eu me formei numa faculdade na minha cidade, então eu nunca precisei mudar da minha cidade, sair da casa dos meus pais para estudar fora. Muitas pessoas tiveram essa experiência de morar em república e tal, e eu via que isso ajudava muito na pessoa a crescer, a evoluir, a amadurecer, sabe? E eu não tinha isso. Eu sempre fiquei ali na casa dos meus pais, eu sentia que isso me limitava de alguma forma. Porque, querendo ou não sei como que é na casa de vocês, mas assim, na casa dos meus pais, eu tinha tudo, gente. Era tudo muito fácil, assim. Eu tinha uma vida muito boa. A única coisa que eu arrumava era minha cama, sabe? Eu não fazia absolutamente nada. Eu não fazia minha comida, eu não lavava minhas roupas, eu não fazia nada. Eu tinha uma vida de princesa. E aí era tudo muito confortável. E essa questão de ter uma vida muito confortável com tudo na mão me impedia sabe, de ter autonomia das minhas coisas. E eu sabia que quanto mais eu me sentisse segura de mim, da minha vida, das coisas que eu faço, mais independente eu ia me sentir e isso ia refletir nas outras áreas. Na segurança para me relacionar, na segurança para ir numa entrevista de emprego, para tentar novas coisas, para me jogar no mundo. Então eu já estava abrindo a minha cabeça para isso, né? E toda essa mudança minha, porque eu era muito limitada, o que abriu minha mente mesmo foi a leitura. Então é um dos hábitos que eu mais bato na tecla para todas as minhas alunas, todas as minhas seguidoras, para todo mundo que me acompanha aqui nesse canal, em todo lugar que eu falo, gente, leia. Leia, porque ler liberta, sabe? Você tá na sua casa, no seu mundinho fechadinho, você não precisa sair da sua casa. Você pega um livro, você viaja, sabe? E isso vai transformando coisas em você, você vai quebrando crenças limitantes. Então eu fui descobrindo várias coisas que eu precisava melhorar em mim através da leitura. Sabe? A leitura me transformou mesmo. E foi a leitura que me fez tomar essa atitude. E eu já tinha na cabeça, tipo, poxa, eu queria morar sozinha, né? E olha que eu não tava muito nova não, gente. É porque assim, no Brasil tem muito disso, de que
Ah, você fica na casa dos seus pais até quando der, se tiver necessidade, você sai da casa dos seus pais. Mas lá fora, sabe, nessas outras culturas aí, nos Estados Unidos e em outros países, você fez aí seus 18 anos, sei lá quantos anos, 16, você já tá, ó, tá dando linha, vai caçar seu rumo, vai trabalhar e vai dar conta das suas coisas. Então, nessa época, hoje, eu, com a cabeça que eu tenho hoje, né, gente? Eu queria ter saído antes, mas eu não estava preparada mentalmente para isso. Então, um ponto que eu quero frisar aqui para vocês, que tipo assim, morar sozinha é muito bom, é tudo muito maravilhoso, é incrível, só que você precisa estar preparada mentalmente para isso. Não é chegar e só botar o dinheiro e foi. Sabe? Dá pra fazer? Dá, mas assim, na prática pode ser muito doloroso. Pode não ser uma experiência boa. Então, eu me preparei mentalmente pra isso. E eu fiz isso através de leitura, eu já vivi uma rotina bem bacana comigo, eu já estava num processo de autoconhecimento profundo, onde eu curtia muito a minha própria companhia, né? Eu ficava muito sozinha, às vezes, então eu curtia já a vibe de ficar sozinha. E eu via que chegou num dado momento que, assim, eu via a casa dos meus pais como a casa dos meus pais, como a minha casa de infância. Eu não me sentia mais assim, não era meu lugar, aquilo ali me trazia a referência da Mila novinha, ingênua, inocente. Não era nessa nova fase que eu tava. Essa nova fase que eu tava embarcando não me cabia ali, naquele espaço, sabe? Eu queria meu canto, eu queria fazer minha própria comida, eu queria organizar minha geladeira, eu queria, sabe? Ter minhas coisinhas e montando sua casinha, né? Comprando suas coisas, seus enfeites, enfim, né? E tocando a vida e virando mulher de verdade. Eu falei, cara, eu não vou ficar esperando. Porque eu sou de uma cidade pequena, né? Teoflotone, interior de Minas. Não sei se vocês conhecem. Mas assim, eu sou de Teoflotone e na minha cidade, assim, na cabeça do meu pai e da minha mãe, você só sai de casa ou quando você tem que estudar fora ou quando você vai casar. Caso contrário, não tem necessidade de você sair do conforto da casa dos seus pais, onde você tem tudo, para ir gastar dinheiro para se bancar sozinha. Só que eles têm essa cabeça protetora, conservadora e tudo e tal. Eu já tava na outra vibe, sabe? E autoconhecimento me proporcionou isso. Por quê? Porque quando eu saí da casa dos meus pais, eles não estavam preparados para isso. Eu pensava muito isso. Eu sempre fui muito amiga da minha mãe, sempre foi muito parceira. Só que no meu processo de autoconhecimento, eu tava muito sozinha, muito eu, sabe? Eu não compartilhava tantas coisas com as pessoas, eu tinha as ideias e guardava pra mim. E a minha mãe sempre teve muito isso comigo, da gente compartilhar as coisas. Então, nesse meu processo de pensar, de sair de casa, de explorar, eu já falava com ela que eu queria mudar de cidade, eu já tinha isso na minha cabeça, de querer ter novas experiências, de querer morar fora, sei lá, sabe, eu já falava disso pra ela, mas eu não falava propriamente que eu queria sair de casa, e nem nesse contexto de sair de casa pra continuar na mesma cidade, sem ter uma justificativa mais forte, né? Então, pra minha mãe sair da casa dos meus pais naquela circunstância pra continuar na mesma cidade era à toa, sabe? Ela achava assim, poxa, o que que eu fiz de errado como mãe? O que que a gente tá fazendo de errado que ela não quer mais morar com a gente? Não era sobre isso, sabe? Ela levou muito pro pessoal. Então, certo, eu tô falando um monte de coisa, mas espero que vocês estejam entendendo um pouquinho da minha jornada, porque foi bem confuso e foi bem rápido, sabe? Então, esse processo de leitura, isso aí durou 1 ano e pouco, eu lendo muito, eu mais reclusa, eu tava nessa fase. Quem leu o meu livro Melhor de Mim vai conseguir entender mais ou menos um pouquinho do que foi transformando em mim, né? Atividade física, hábitos novos e tal. E aí, eu já trabalhava, já ganhava um saláriozinho, eu ganhava uns R$ 2.000 na época, não era muita grana, mas por não ser muita grana, eu nem chegava a pesquisar, cogitar morar sozinha, porque eu achava que eu não ia ter condições de me bancar. E eu queria muito, mas eu não falava, putz, sem chance, não vou ter condições de me bancar, eu vou ficar sem grana, e enfim, eu não vou sair da casa dos meus pais para pedir ajuda para eles para morar num outro lugar, né? Não tem lógica isso. Então, eu nem cogitava. Até que um dia uma amiga minha se mudou, ela saiu da casa dos pais e ela me chamou pra visitar, pra conhecer a casa dela nova. E era uma kitnet, a uns 2 quarteirões da casa dos meus pais. E eu fui visitar ela. Quando eu fui visitar ela, ela falou, né, sobre como que tava sendo a vida nova e tal. E eu, nossa, mó emocionada, tipo assim, poxa, isso que eu queria pra mim. Eu queria um cantinho meu, pra eu ficar sozinha, e nananana. Aí ela me falou o valor da kitnet. A Vise, Cami, Vise, beijo, te amo, saudade de você. Então, ela pegou e falou, e tal, eu pago, acho que eram R$ 700 que ela pagava. Era uma kitnet mobiliada, né, porque eu também não tinha condição de pagar móvel. Aí, ela falou, uma kitnet mobiliada com água inclusa,
e R$ 700. Aí eu, putz, é uma opção. Aí, na hora que eu descobri essa kitnet, que eu fiz essa visita pra ela, foi tipo... Eu falei, vou perguntar, ela me passou o número da mulher que tomava conta dessa kitnet lá, que cuidava dos apartamentos, e era muito difícil de conseguir vaga, né? Só que, coincidentemente, eu liguei pra mulher só por ligar, só pra saber, e aí ela falou, tem um apartamento que tá liberado, que liberou por agora. Você quer ver? Aí eu fui visitar. Aí quando eu fui visitar, ela falou, olha, liberou esse apartamento aqui agora e tal. Se você quiser olhar, não precisa de fiador. Então, tipo assim, tudo. Parecia que o universo inteiro estava conspirando pra, tipo assim... Naquela época, essa minha amiga, Camila, que é super amiga minha hoje, ela não era tão amiga minha assim. Ela me mandou aleatoriamente uma mensagem falando, vem me visitar, vem conhecer minha casa nova. E eu fui, assim, até hoje eu não entendo muito bem porquê, mas, quer dizer, eu acho que eu entendo porquê. Eu acho que era porque tinha que acontecer, sabe? Porque eu não entendo por que a Camila me chamou, sabe? Mas era pra acontecer, era pra ser daquele jeito. E aí eu descobri o apartamento, e aí eu conversei com a mulher lá do apartamento, ela falou que não precisava de fiador, que eu só pagava o aluguel e pronto, e eu já tava lá, já tava tudo certo, assinava o contrato, e se eu quisesse eu poderia entrar no mesmo dia. No dia que eu falei com ela, que eu vi que eu não precisava de fiador, que eu tinha condições de pagar, que eu tinha o dinheiro e que já tinha os móveis que eu precisava pra viver minimamente ali, ai, gente, eu não pensei duas vezes. Aí eu falei, eu quero mudar hoje. Ela, calma e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu quero mudar hoje, porque vai que eu perco esse apartamento, vai que ela aluga pra outra pessoa, eu quero mudar hoje, quero mudar hoje. Aí ela falou, se você conseguir agilizar tudo, você pode mudar hoje. Eu te dou a chave hoje do apartamento. E aí, isso foi de manhã, tá? Sei lá, 9 horas da manhã. Eu saí do trabalho, assim, num horário que eu trabalhava... Eu não tinha muito esse negócio de ficar em escritório, aí eu fui, dei um jeito de improvisar ali pra fazer essas visitas. E aí conversei com a mulher, cheguei no horário de almoço na casa dos meus pais e falei com a minha mãe, eu vou mudar de casa. Foi assim. E a minha mãe, que sempre foi confidente minha, sempre conversou sobre tudo comigo, ela meio que se sentiu traída, né, por eu não ter avisado nada pra ela, porque ela achou que eu estava planejando isso há muito tempo. Mas foi de supetão, e aí ela não acreditou em mim na hora. Né, eu não sei até hoje se ela acredita em mim, pra te falar a verdade, mas assim, foi a verdade, né, mas paciência. Aí ela ficou muito revoltada comigo, ela brigou comigo, a minha mãe, não quis conversar comigo direito, e enfim, tudo bem, né? Paciência, vida que segue. Eu peguei todas as minhas coisas do quarto, que eram as únicas coisas que eu tinha, e me mudei. Eu tinha uma cama box, tinha minhas roupas e minhas coisinhas, né? De maquiagem, coisa de banheiro e tal, que eu tinha meu banheiro lá também. E foi isso, mudei só com isso. Eu tinha, sei lá, 2 pratos, 2 colheres. Eu fui pegando catando umas coisas lá de casa que não usava. Minha mãe ainda tava com raiva de mim, eu tava com medo de pegar as coisas e ela me dar uma pratada na cabeça. Mas foi uma saída um pouco conturbada, porque eu não preparei os meus pais para isso. Eu entendo eles hoje, só que eu não me arrependo. Assim, sinceramente, porque desde que eu saí da minha casa pra morar sozinha, minha vida se transformou da água pro vinho. Sabe, tudo que eu vivo hoje, eu sinto que foi através do meu processo de dar a cara, de fazer as minhas coisas, de fazer acontecer, de ver a oportunidade passando e agarrar a oportunidade. Foi o que eu fiz. Sabe, a oportunidade de mudança tava ali. Eu agarrei com todas as minhas coisas. Eu falei, agora ou nunca. E assim, meu pai não ficou super satisfeito, mas meu pai não é muito de brigar, sabe? Mas você via que ele não tava muito satisfeito. A minha mãe parou de conversar comigo uns dias. Mas depois ela foi digerindo a ideia, foi se acostumando. Então, gente, o negócio é o seguinte. No meu caso específico, eu sei que eu fiz supetão, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não queria perder tempo e eu queria fazer acontecer. Eu sou muito assim. Quando eu sei que tem a possibilidade de eu fazer uma coisa e eu posso fazer agora, eu faço agora, eu não deixo pra amanhã, sabe? Então, depois a minha mãe entendeu, digeriu a situação e aprendeu a lidar com isso, e é uma escolha minha. E o mais importante, se você quer fazer uma coisa por você, você quer ser independente, você tem que ser independente como um todo, tá? Não adianta querer, você é dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, mas aí tem que pedir dinheiro pro papai e pra mamãe. Não, você tem que se bancar. Então, se você quer ter uma vida adulta, você tem que ter, não é só o bônus de liberdade, você tem que ter as responsabilidades da vida adulta, tá? Conta pra pagar, administrar seu dinheiro, não tem plano B, não tem papaizinho, me ajuda aqui, eu não consegui, tá faltando dinheiro pra completar, não tem isso não, sabe? Era isso que eu queria. Eu não queria ter um plano B, uma bengala, alguém pra me ajudar nas coisas, eu queria dar conta sozinha.
queria passar meus perrengues sozinha. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu fui, na verdade, eu não pensei muito bem sobre as coisas que eu precisava na minha casa. Então, tipo, eu não me organizei porque foi de supetão, como eu disse pra vocês. Então, quando eu mudei, eu comecei a ver que eu precisava de eletrodoméstico, que eu precisava de coisa de cozinha. Então, graças a Deus, eu tenho, né, muitos amigos. E meus amigos me ajudaram a montar minha cozinha. Eu fiz, né, eu fui ganhando vários presentes de chá de casa. Nem tinha como fazer chá de casa porque meu apartamento era minúsculo, era uma kitnet que só tinha uma cozinha, o quarto e o banheiro. Era só isso. Era minúsculo. E assim, zero instagramável, super simples, mas era o que dava pra pagar e eu estava extremamente feliz. A minha primeira noite lá foi muito boa. Eu fiquei super empolgada. Eu virei a madrugada arrumando o apartamento e, enfim, eu tava muito feliz. Sério, o conforto que eu saí da casa dos meus pais pro lugar que eu fui, tipo, a minha mãe acho que ficou revoltada por causa disso, sabe? Mas foi muito bom pro meu processo evolutivo, porque eu percebi assim, eu não sou o lugar onde eu estou, eu sou o que eu carrego dentro de mim. E eu percebi que essa paz interior é que me dá a segurança para tomar todas as atitudes que eu tomo, fazer todas as escolhas que eu quero e correr atrás das minhas coisas. Eu percebo que o meu ponto de equilíbrio está em mim e não no mundo à minha volta, não no apartamento que eu moro, não no conforto que eu tenho. É lógico que eu vou buscar para ter um conforto, para, né, para viver bem, em segurança, para me preservar. Mas, de modo geral, quando você está bem com você mesma, não é o seu status que vai, sabe, que vai te abalar. Então, é por isso que eu tô falando com vocês. Para sair da casa dos seus pais, para passar perrengue, você tem que estar muito bem com você mesma. Você tem que se preparar para isso psicologicamente. Sabe? Sua mentalidade, são outras prioridades, sabe? Muda tudo. Então, quando eu mudei, saí de casa, assim, minhas prioridades foram minha casa, arrumar as minhas coisas, e eu só tinha dinheiro para pagar o CrossFit, que era uma prioridade minha. Então, analise as coisas que você precisa ao longo do mês, os gastos que você tem, faça toda essa conta, porque eu não fiz, tá? Mas foi tudo contado, eu consegui me administrar lá no final das contas, eu fiz a conta rapidinho ali e me virei nos 30, mas não vá com essa rapidez que eu fui, não, pensa melhor. E eu vou te falar uma coisa, você nunca vai achar um salário perfeito para a vida de luxo que você quer ter. Então, entenda que às vezes sair da casa dos seus pais é dar uns 5, 10 passos para trás, sabe? Então, quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí de uma casa top, que eu morava com os meus pais, e fui morar num apartamentinho meia boca, entendeu? Mas era o que eu podia pagar e eu tava super feliz de saber que, tipo assim, é minha casa, eu que pago com o suor do meu trabalho, com o meu dinheirinho, sabe? A comida, tudo sou eu que faço aqui por mim. É uma experiência muito legal de saber até onde você alcança, sabe? Uma coisa é você viver uma vida de conforto sendo sustentada pelos pais, outra coisa é você se proporcionar esse conforto. E aí, automaticamente, eu fui construindo as minhas coisas, fiquei uns meses lá e um pouco tempo depois eu conheci o Dario, aí eu me mudei. E outra coisa que eu queria falar com vocês, sabe? Então, organizem-se financeiramente para as coisas que são prioridades para você. Você vai entender que você não vai ter aquela vida de farra que você tinha antes. Você não vai comprar tanta roupa quanto você costumava comprar antes. Então, todas as coisas supérfluas, elas vão perdendo espaço para você priorizar suas contas de internet, de água, de luz, o eletrodoméstico, sei lá, você vai deixando de comprar biquíni para comprar liquidificador, entendeu? Para comprar um ventilador. Então, passei vários perrengues que foram importantes para me fortalecer e eu estava me preparando para a vida que eu tenho hoje, sabe? Porque uma das coisas que as meninas me questionam também, esse vídeo vai ficar bem longo, mas assim, Mila, meus pais não aceitam meu relacionamento, meus pais não aceitam isso, como fazer? Meus pais não gostam que eu leve meu namorado lá pra casa e tal. Você entende que assim, quando a gente cresce, a casa dos nossos pais é a casa deles. Você é visita lá. Então, é por isso que eu queria meu canto. Eu queria fazer as minhas coisas, eu queria convidar quem eu quisesse, eu queria ficar sozinha, eu queria ter meu espaço. Essa liberdade não tem preço, mas tem preço, né? Custa o seu salário, sua independência, o seu trabalho. Então, você tem que ser dona de si, você tem que procurar independência financeira em primeiro lugar, tá? Não adianta querer falar que você é mulher independente se você tá pedindo mesada pros seus pais. Você não é uma mulher independente se você precisa de ajuda financeira de outras pessoas. Então, procure ter o seu dinheiro, tá? Em primeiro lugar. Segundo lugar, saia da casa dos seus pais, porque enquanto você tá na casa dos seus pais, quem manda ali é eles. Então não vem com, ai, que eu não posso levar o meu namorado na casa dos meus pais. A casa é deles, a regra é deles, então você tem que obedecer. Então se você não quer obedecer a regra da casa dos seus pais, vá
pra sua casa, entendeu? Vá morar sozinha. É isso aí. E vá tomar conta dos seus BO, vai pagar suas contas, entende? Então, a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu me senti muito mais segura pra tomar todas as atitudes da minha vida, porque eu sabia que eu era dona de mim por completo, sabe? Quando você tá morando na casa dos seus pais, você se sente muito ainda protegida pela mamãe e pelo papaizinho. Aí, quando você sai da casa dos seus pais, paga suas próprias coisas, você toma suas próprias atitudes, faz suas próprias escolhas, fala não pra quem tem que falar não e pronto, acabou. Isso é maravilhoso. E quando eu conheci o Dario, a gente começou a se conhecer, eu fui encontrar com ele em BH, eu já tava morando sozinha. Isso foi primordial pra quando rolou aquele impasse de tipo, e aí, o que a gente faz agora? Eu não vou namorar à distância, você também não. E aí? E ele me chamou pra ir morar com ele. Eu simplesmente peguei e fui, sabe? Eu já me conhecia muito bem, eu já tava, sabe? Eu já me cuidava, eu já investia em mim, eu já sabia dos meus riscos, então eu já era responsável pelas minhas coisas, então você tem que entender isso, tá? Eu precisei pedir autorização para os meus pais para namorar com o Dario? Não. Eu precisei pedir autorização dos meus pais para me mudar de Teoflotone? Não, eu simplesmente avisei eles isso, tá? E avisei por respeito, avisei, Dario foi na casa dos meus pais, eu apresentei ele pra minha família, teve toda, sabe? Não foi simplesmente peguei e fui, mas avisei pra eles, né? Afinal, são meus pais e eu tenho que dar satisfação pra eles independente de qualquer coisa, mas a escolha era minha. Então, não foi um pedido de permissão, foi um aviso. E como eu respeito eles, eu fui lá, apresentei, foi toda aquela coisa, né? Foi de boa e por incrível que pareça, a minha ida de Teoflotone pro Rio de Janeiro para morar com o Dario foi bem mais de boa do que a minha mudança de casa, da casa dos meus pais pra kitnet. Vocês acreditam? Porque, de certa maneira, os meus pais já estavam acostumados com a ideia de que eu tinha saído de casa. Então, eu acredito que se eu estivesse na casa dos meus pais, talvez eu não teria me mudado para morar com o Dario. Tá entendendo como que uma coisa leva a outra? Então, a minha segurança para tomar as minhas atitudes, eu fui me preparando para ter a vida que eu tenho hoje, para viver o relacionamento que eu tenho hoje. Até o tipo de conversa que eu tinha com o Dario, a segurança que eu tinha para lidar com as coisas era totalmente diferente por estar morando sozinha, sabe? Então, se tem um conselho que eu tenho para dar para vocês, sinceramente, procurem ter uma fonte de renda, né? Dinheiro, que precisa de dinheiro para se sustentar, um emprego para te dar essa segurança financeira. Organize-se, estipule prioridades. O que é prioridade para você? Por exemplo, o CrossFit para mim era uma prioridade. Eu não ia abrir mão do CrossFit. Continuei pagando o CrossFit. Só que para pagar o CrossFit, eu não ia poder sair o tanto que eu saía. Eu não ia poder comprar roupa. Eu não ia, entendeu? Então, você tem que estipular o que é prioridade para você. Porque você vai ter que abrir mão, sim, de algumas coisas, né? A não ser que você seja uma pessoa muito bem-sucedida, que tenha muita grana, e aí é ótimo, de boa pra você. Mas a grande maioria das pessoas tem que fazer continha, colocar no papel ali, mas organiza que dá tudo certo, te garanto. Sabe, desapega um pouco dessa questão do conforto. Eu sei que muitas vezes fica... Se eu ficasse apegada ao meu quarto, na casa dos meus pais, ao conforto que eu tinha lá, eu não teria evoluído, não teria crescido, não teria, né, alcançado o que eu tô alcançando hoje, que é muito melhor do que eu poderia imaginar. Então, a vida é feita para quem se arrisca, para quem se prepara, as oportunidades passam, e se você não agarra as oportunidades, outra pessoa pega por você, tá? Então, reflita sobre isso. De todo coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei um pouco da minha experiência pra vocês. E, gente, sério, morar sozinha é libertador. Hoje eu tenho a segurança de que, tipo assim, independente de qualquer coisa, de estar em relacionamento ou não, morar sozinha é muito bom. Morar sozinha foi uma experiência maravilhosa pra mim. De entender que eu sou dona da minha vida, de me fortalecer, de curtir a minha própria companhia, sabe? De saber que eu dou conta. Porque às vezes quando você tá ali o tempo todo morando com alguém, sai da casa dos pais, depois vai morar na casa do marido e tal. Quando você não tem essa experiência sozinha, você sempre acha que precisa de alguém pra cuidar de você, sabe? Sua segurança tem que ser você mesma. Você é seu próprio alicerce. E a experiência de morar sozinha vai te proporcionar tudo isso. Vai ser desafiador? Vai. Eu não vou falar que foi tudo as mil maravilhas, não. Vou até contar pra vocês. Eu tava com dinheiro contadinho, gente. Eu comprei um ventilador pra mim. O apartamento que eu morava fazia muito, 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 muito calor. E aí, um dia de ventilador comprado, era todo o dinheiro que eu tinha sobrando ali, das minhas despesas, eu reservei pro ventilador, comprei o ventilador, deixei o ventilador cair, era aqueles ventiladores, né, de chão, assim, eu coloquei ele em cima de uma cadeira, esbarrei na cadeira sem querer, o ventilador funcionando, caiu no chão, quebrou a hélice.
e aí eu fiquei sem ventilador. Eu tive que pedir ventilador emprestado pro meu irmão, até eu conseguir ir trocar e tal. Então, gente, eu passei um monte de perrengue, sabe? De várias coisas, assim, você começa a ver os preços das coisas, mas é muito legal pra você ter noção do que é a vida de verdade, né? Sair daquela bolha de que quando você tá na casa dos seus pais, são seus pais que administram a casa. Você só consegue administrar uma casa quando ela é sua. Então, você tem que passar por essa responsabilidade. Então, eu descobri o preço de material de limpeza, né? O que eu precisava para administrar uma casa, né? Preço de comida. Eu nem sabia preço de comida, quanto que era um arroz, quanto que era uma conta de luz, quanto que era uma água, internet. Eu não sabia. E aí eu fui descobrindo isso à medida que eu fui vivendo, que eu fui comprando as minhas coisinhas. E é muito legal esse processo de ir comprando suas coisas né? Como que eu posso dizer? Ir decorando sua casa, os eletrodomésticos, fazer sua comida, fazer um jantar para você. Ai, gente, é muito maravilhoso. A paz de ter um ambiente limpo em casa, de chegar do trabalho e ficar sozinha naquele silêncio, assim, zen para fazer tudo que você quer. Ai, gente, olha, é muito bom. Sou suspeitíssima para falar. E, ó, espero que esse vídeo tenha te encorajado a correr atrás aí da sua independência financeira e também de ter essa experiência morando sozinha. Me conta aqui nos comentários se você já está fazendo isso, se você planeja isso, mas organize-se. Junta seu dinheiro e, ó, além de juntar o dinheiro, não faz igual eu esperando o milagre acontecer não, tá? Porque as coisas aconteceram na minha vida, acho que é porque era para acontecer mesmo. Mas pesquisa, porque muitas vezes você não precisa do tanto de dinheiro que você achou que deveria ter. Sabe, começa a pesquisar apartamentos que cabem no seu bolso, né, os móveis. Eu procurei um apartamento mobiliado, porque fica muito mais, né, conveniente no meu caso, né, talvez você possa mobiliar a sua casa, mas assim, vai da situação de cada um. Começa a colocar no papel, começa a pesquisar, liga para a imobiliária, veja as circunstâncias, né, o que você precisa, você vai precisar de transporte, se precisa de garagem, analise isso tudo, porque aí você traz a ideia para a realidade. Tá? Quando você enxerga a coisa real, quando você começa a se imaginar morando fora, organizando, não faz igual eu, avisa sua família, fala que você está pensando sobre isso, dos seus projetos, compartilha isso, para você não assustar seus pais igual eu fiz com os meus, tadinhos. Mas, enfim, é mais ou menos isso, organizem-se e, olha, não tem preço essa experiência, tá bom? Vocês vão amar muito. Um beijo grande e até a próxima.